Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar de um autor galardoado com o Prémio Nobel. E hoje vou falar-vos de Gao Xinjiang. Ora, Gao Xinjiang é um escritor, dramaturgo, pintor e crítico literário, nascido em 1940 na China e naturalizado francês em 1997. Que foi agraciado com o Prémio Nobel de Literatura de 2000. Também é tradutor, tendo traduzido para a língua chinesa, sobretudo obras de Samuel Beckett e de Eugene Ionesco. Ora, estávamos falando mais agora sobre a vida e a obra de Xinjiang. Gao Xinjiang nasceu, portanto, no dia 4 de janeiro de 1940, na cidade chinesa de Guangzhou, que é na província de Jiangxi, e cresceu em Taizhou, na província de Zhejiang, portanto, tudo lá na China. Ele cresceu no rescaldo da invasão japonesa, a segunda invasão japonesa, que começou por voltas de 1937, para aí, e que depois, entretanto, começou a Segunda Guerra Mundial e acabou por se fundir com a Segunda Guerra Mundial e terminou em 1945, com a derrota do Japão, em que a China foi ajudada pelos países inimigos da Alemanha e da coligação alemã, à qual pertencia também o Japão, e portanto, venceu, digamos, a guerra. O pai de Xinjiang era bancário, era funcionário bancário, e a sua mãe era uma atriz amadora. E foi ela que estimulou o jovem Gao, que estimulou nele o interesse pelo teatro e pela escrita. Ele, portanto, foi criado no tempo da República Popular da China, né? e estudou, portanto, lá nas escolas da República Popular. E também, e por isso, né, integrado no ensino lá escolar, de 1951 a 1957, ele foi aluno na escola de Nanquim, tanto lá na China, e estudou pintura com um pintor conhecido, que era o Yun Zongjin, que lhe ensinou as técnicas da aguarela e da pintura a óleo. Depois, em 1962, ele licenciou-se no Instituto de Línguas Estrangeiras de Pequim, licenciou-se em francês. Ele começou por fazer traduções, depois de acabar o curso, e depois, entretanto, veio o tempo da Revolução Cultural, no tempo do Mao Tse-tung, que durou de 1966 até 1976, e nessa altura ele viu-se na necessidade de queimar uma mala cheia de manuscritos que ele tinha, portanto, escrito ao longo daqueles anos, desde que tinha acabado os estudos, sobretudo, mas isso não o impediu que acabasse por ser enviado para um campo de reeducação onde trabalhou, portanto, lá na agricultura, entre os anos de 1970 e 1975. Ele regressou, porque entretanto o Mao Tse-tung morreu, e ele regressou e voltou para Pequim e recomeçou outra vez o seu trabalho de tradutor, mas não o deixaram mais sair do país, apesar de ter sido
digamos que amnistiado. O Mao Tse-tung morreu e ele finalmente conseguiu poder ir ao estrangeiro e conseguiu viajar. Visitou a França, visitou a Itália em 1979. Depois, a partir daí, sobretudo entre 1980 e 1987, ele publicou muitos livros, contos, ensaios, peças de teatro, sobretudo várias peças de teatro, mas as suas obras nunca foram muito bem acolhidas, porque ele, portanto, era considerado portanto, um dissidente, não é? E a maior parte dos seus escritos, pelo seu conteúdo, eram consideradas uma afronta ao regime e nunca foram muito apreciadas lá, mesmo depois do Mao Tse-tung. E várias, sobretudo as peças de teatro, foram, portanto, experimentais e pioneiras, eram inspiradas, começaram por ser inspiradas no Brecht e no Artaud e no Beckett, e ele foi depois encenador portanto, produtor e encenador, e produziu as peças no Teatro da Arte Popular, lá de Pequim, e que tiveram muito sucesso junto do público. Assim tivesse sentido também junto dos cabecilhas do regime. Não é? Então, a sua estreia teatral foi com uma peça que em português se chamaria O Sinal de Alarme, que é de 1982, e que foi, de facto, a primeira peça e que marcou o início do teatro experimental lá na China. Depois, a seguir, veio um drama satírico sobre as fraquezas da sociedade lá de Pequim, que, de facto, cimentou a sua reputação, que se chamava A Paragem de Autocarro, que é de 1983, e que foi condenada pelo regime e que até desencadeou ou tornou mais forte uma campanha que na altura que eles chamaram de a campanha da poluição intelectual, em que ele foi perseguido, ele e outros, portanto, literatos. Houve um eminente membro lá das cúpulas do partido que descreveu esta peça como a obra mais perniciosa da escrita desde a fundação da República Popular da China. Não gostaram mais nada dessa peça. Depois, em 1985, mais 2 ou 3 anos depois, outra peça que se chamaria em português O Homem Selvagem, que foi outra enorme polémica dentro da China, mas que lhe captou a atenção internacional. Esta peça do Homem Selvagem. Depois, no ano a seguir, em 1986, outra peça que se chamaria A Outra Margem, se estivesse traduzido em Portugal. Essa foi mesmo proibida e pronto. E daí para diante nunca mais lhe deixaram encenar e representar qualquer peça de teatro lá na China. Ele ficou muito triste e aborrecido e então, também para evitar a perseguição e fugir daquele ambiente, o que é que ele fez? Resolveu fazer um percurso ao longo do rio do Yangtze, que é o maior rio da Ásia, né? Durante o qual ele percorreu a pé as margens do rio, desde a nascente até à foz, durante 10 meses. Portanto, percorreu aquela zona das montanhas, das florestas das montanhas na província de Sichuan, portanto, e por aí abaixo e veio até ao mar. Depois, em 1987, terminada essa viagem, ele
deixou mesmo a China, não, pôde, portanto, não tinha condições para lá estar, eh, abandonou o país e a partir do ano seguinte, ou seja, de 1988, ele pediu asilo político na França, refugiou-se na França, portanto, passou a ser um refugiado político. Entretanto, na, na sequência do massacre da Praça Tiananmen, que parece que até os mais novos já ouviram falar, mas pelo menos os do meu tempo lembram-se muito bem, que foi em 1989, e também na sequência da publicação de, de um seu livro, que, é, que em português seria A Fuga, em que ele conta, portanto, é mesmo sobre os dissidentes, os que abandonaram o país, por isso se chama A Fuga, e que ele, pronto, ele, na sequência disto tudo, do, ele deixou mesmo o partido de vez, o Partido Comunista, riscou-se o partido, e, aliás, o arriscaram, não sei lá. O que é certo é que ele foi declarado a pessoa não grata pelo regime, as suas obras foram proibidas lá na China e, e pronto, ele que já residia no estrangeiro, então é que, enfim, abandonou mesmo de vez o país. Depois, no verão de 1982, o Gao Xinjiang começou a escrever aquela que viria a ser a sua obra-prima, o, 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 um prodigioso romance que está traduzido em Portugal e que eu tenho, e que é A Montanha da Alma, que, onde ele, de facto, denuncia o totalitarismo, o regime totalitário chinês, e, e que só viria a ser publicada na França em 1995. Portanto, está a ver, ele começou a escrevê-lo ainda lá na China, né? E depois, pronto, continuou a escrever durante estes anos todos e quando então considerou que estava terminado, foi então publicado na França em 1995. Ele nesta história, neste romance, conta a história de um, de um homem, que é, portanto, o protagonista, que, que ele conta a odisseia da sua vida ao, através do tempo e através do espaço, todo o que ele, pelos campos, pelo aquele espaço rural chinês, em busca, à procura de atingir, de encontrar uma montanha misteriosa que lhe proporcionasse encontrar as suas raízes, que, a sua paz interior e a sua liberdade. Portanto, ele, no fundo, está ali a espelhar-se a si próprio e outros, e a vida sua e de outros dissidentes. Depois, a mensagem transmitida neste livro foi completada com um outro, que é de facto uma obra bastante autobiográfica, que seria traduzido para português com o título O Livro de um Homem Só, que saiu em 1999. Bem, então, nessa altura, estava ele já em França há uns anos e já tinha sido concedida a nacionalidade francesa, né? Mas ele ainda não era assim muito conhecido internacionalmente. Ele escrevia em mandarim, é? Ele sempre, toda a vida escreveu em língua chinesa. E, portanto, os livros foram depois todos editados em França, mas
traduzidos, né, por tradutores, porque ele sempre escreveu em chinês. E então, talvez por isso, ele não era ainda muito conhecido do grande público, mas já tinha dado bastante nas vistas, na, enfim, no meio literário. A tal ponto que, com muita surpresa de muita gente, foi galardoado com o Prémio Nobel nesse ano de 2000. Portanto, no seguimento desse livro, após esse livro, de que eu acabei de falar, o livro de um homem só. E que estas duas últimas obras, portanto, A Montanha da Alma e o livro de um homem só, que esse não está traduzido para português, foram de facto, contribuíram decisivamente para que lhe fosse atribuído o Prémio Nobel, em que o argumento foi que era autor de uma obra de valor universal, de uma lucidez amarga e uma ingenuidade linguística que abriram novos caminhos para o romance e o teatro chineses. Ora, quem não gostou nada desta brincadeira do Prémio Nobel foi na China, o regime chinês. Então, a associação lá dos escritores chineses consideraram-lhe aquilo que o prémio lhe foi atribuído não pelo seu mérito literário, mas simplesmente por uma questão política. Consideraram que tinha sido uma atitude puramente política a atribuição do Prémio Nobel. Para além do Prémio Nobel, o Xinjiang ganhou outros prémios importantes e foi nomeado Cavaleiro da Ordem das Letras e das Artes do ano de 1992. Recebeu também o prémio da Comunidade Francesa Belga de 1994 por conta de um livro que foi atribuído a um seu livro que chamaria em português O Sonâmbulo. E recebeu também depois um prémio na China, o prémio de Ano Novo de 1997, exatamente com este livro, A Montanha da Alma, que eles tiveram mesmo que reconhecer que isto de facto que era um livro fantástico e pronto, o regime também foi evoluindo, não é? E acabaram por o aceitar como de facto um grande chinês, um homem que merecia, portanto, ser reconhecido na sua terra enfim, lhe atribuíram este prémio. Algumas das suas principais obras estão traduzidas para várias línguas e diversas das suas peças de teatro estão agora a ser produzidas por esse mundo fora, em várias partes do mundo têm sido produzidas e levadas à cena as suas peças. Entretanto, como eu já falei, ele também é pintor e ele trabalhou durante muitos anos, nos primeiros anos, a tinta de óleo, que tinha aprendido lá com o seu professor de pintura, não é? Lá no liceu, onde estudou, mas depois deixou-se dos óleos e passou-se a dedicar exclusivamente à tinta da China. E ainda hoje é um artista no desenho, na pintura, a tinta da China. E tem feito montes de exposições. E é engraçado que a sua primeira exposição, que, portanto, não oficial, não apoiada pelo regime, a sua primeira exposição de pintura foi lá em Pequim, ao lado de um escultor conhecido, que era o Yin Guangzong. E essa exposição, de certo modo, um pouco à sombra do escultor, foi
reconhecida internacionalmente, abriu as portas para o estrangeiro. De tal forma que ele foi convidado por um programa, o Berliner Künstler, um programa alemã, e também pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da França, a vir à Europa também a fazer uma exposição da sua pintura. Ele esteve vários meses cá na Europa, nessa altura, e tendo realizado a primeira exposição individual na Alemanha, com um grande sucesso, que foi realizada no Berliner Künstlerhaus Bethanien. Portanto, na altura em que ele ainda vivia na China. Daí para cá, portanto, e já sobretudo depois de então de ter passado a residir na Europa, já fez talvez mais de 30 exposições internacionais de pintura e portanto é também, para além de um grande escritor e dramaturgo, é também um grande pintor. Mas os livros dele, vários dos livros dele são ilustrados e ele é o autor das ilustrações dos seus próprios livros. Ora bem, então vamos lá ver. Em Portugal, o que é que há do Gao Xinjiang? Só 2 livros. Portanto, quando foi a seguir ele ser galardoado com o Prémio Nobel, a Don Quixote achou por bem editar em Portugal alguma da sua obra. E editou então estes 2 livros, um em 2001 e outro em 2002, que é muito conhecido em Portugal, tanto que até está incluído no Plano Nacional de Leitura, que basta ler o título, vamos lá ver se lê, Uma Cana de Pesca para o Meu Avô, que é um livro muito famoso em Portugal. E o outro é o tal, a sua grande obra-prima, A Montanha da Alma. Ora bem, A Montanha da Alma, como era assim grandote, não tive a coragem de me abalançar a ele, porque não tinha tempo de ler nestes poucos dias de que dispunha, e então estive a ler Uma Cana de Pesca para o Meu Avô. Uma Cana de Pesca para o Meu Avô é um livro de contos. Se tem aqui, são, creio que, já vos digo que veja que mostra aqui o índice. Portanto, está aqui o índice, são nada mais, nada menos do que 6 contos. E tem também, estão precedidos pelo prefácio da edição francesa, feito por um dos tradutores, que era o Noël Dutré, que foi o tradutor para francês. Eu gostei muito de todos os contos, são realmente uma literatura diferente, que não estava muito habituado, e gostei muito. E então, vou falar-vos sobretudo daquele que dá o nome ao livro, que é Uma Cana de Pesca para o Meu Avô. Ora, qual é a história deste conto? De Uma Cana de Pesca para o Meu Avô. Alguém que tinha sido criado no campo com o seu avô, que ele adorava, mas que agora vivia na cidade. Um dia, passando em frente de uma montra de artigos de pesca, viu lá uma cana que lhe lembrou o seu avô, o seu já falecido avô, e ele resolveu entrar, começou-se a lembrar das velhas canas feitas de bambu que o avô fabricava para levar para ir à pesca, e que o levava consigo a ir pescar, e cheio de saudades, resolveu comprar uma cana, agora uma cana moderna, né? e levou para casa.
Levou-a para casa, porque conta aqui as peripécias do transporte da cana, a levar a cana depois nos transportes públicos, foi uma confusão. E então, ele chegou a casa e, sabe como é que agora estas casinhas da cidade, não é? Que são muito pequeninas, porque não, enfim, não são estes apartamentos como aliás é cá, no geral, as casas são pequenas. E então, ele não sabia onde havia de guardar a cana. E então eu vou ler aqui uma pequena passagem a dizer como é que ele resolveu o problema. Mas primeiro tenho de descobrir um sítio onde guardar a cana de pesca. Se o meu rapazinho a vê, vai querer brincar com ela e pode parti-la. Por que é que tu compraste isto? A nossa casa já é tão pequena, onde é que vais por isso? Já ouço a minha mulher começar a gritar. Só posso pô-la na casa de banho, por cima do autocolismo. Nem trepando para um banco o meu filho conseguirá chegar-lhe. De qualquer forma, tenho de ir dar um passeio à minha terra natal para matar saudades que já não nos deixam quando nos agarram. Depois, ouviste um grande estrondo, pensei que fosse a minha mulher a picar carne, mas ela começou a gritar: depressa, vem cá ver! Ouviste o meu filho chorar na casa de banho e percebeste o desastre que a cana de pesca tinha provocado. A tua decisão está tomada. Vais ter de a levar para a tua terra natal. Ora, e foi assim então que ele resolveu levar a cana para a sua terra natal. Mas aqui o conto não chega a contar ele levá-la para a terra natal. Ele começa a levá-la para a sua terra natal, mas é em imaginação. E ele começa aqui a recordar o tempo em que ele era uma pequena aldeia, à beira do rio, e ele ia com o seu avô à pesca. E, entretanto, os anos passaram, e, entretanto, foi construída uma barragem, e o rio secou, e atolharam o rio, que tornou-se um lamaçal mal cheiroso. Depois, mais tarde, tiveram que o atolhar, encher de pedras e fechar um rio e um lago que ali havia. E depois a cidade cresceu e tornou-se como aquela onde ele agora reside, uma grande cidade cheia de prédios de tão armado. E depois ele vai lá, penso que isto tudo é imaginação, vai lá e depois procura a sua velha casa do seu velho avô, lá naquela ruela, mas no meio daquela selva de betão armado já não consegue encontrar, e depois procura as pessoas e depois não encontra, e depois procura pelo lago, o lago já não existe, procura pelo rio, qual rio já secou, depois lembra-se do avô, lembra-se das pescarias, e entretanto, no meio daquilo tudo, isto foi quando? Foi em 1986, em junho, nos finais de junho de 1986, no dia em que estava a decorrer a final do Campeonato do Mundo do México entre a Argentina e a Alemanha, que foi no dia 29 de junho de 1986, o Campeonato do Mundo do México, que foi a Argentina que ganhou por 3-2 e o Maradona fez lá uma grande demonstração da sua qualidade, que fez dribles que ficaram na história. E então ele estava a imaginar-se lá com o seu avô a pescar e num grande diálogo com o seu avô, que ele depois aqui reproduz, tudo imaginado, e ao mesmo tempo, ouvindo pelos ouvidos o que ia acontecendo, que na família que estavam todos a assistir ao jogo, a vibrar com o futebol, a assistir à final do Campeonato do Mundo. E depois há aqui
mas isto está tão muito bem feito. Há aqui uma grande embaralhação entre o campeonato do mundo e entre a conversa dele com o avô, e depois já às tantas ele já está a falar do campeonato do mundo com o avô, qual avô que já tinha morrido, e portanto, está a ver, isto é de facto uma história fantástica. E depois é engraçado é que a maneira como isto está escrito até faz lembrar um bocado o Saramago, porque tem longas tiradas, sem pontos finais, em que as ideias vão sucedendo só através de vírgulas, separadas só por vírgulas. É incrível como a gente consegue não se perder no meio disto tudo. E de facto é fantástico. Aconselho muito a lerem, que este é um livrinho pequenino, lê-se em pouco tempo, não será, um pouco mais do que um serão, vá num dia ou 2 dias, lê-se muito rapidamente e vale a pena ler. Realmente ele está no Plano Nacional de Leitura e aconselho a ler tanto a jovens e adolescentes como a adultos, porque vale mesmo a pena. E o outro, pronto, que é a sua obra-prima, que eu não pude ler, mas que talvez um dia consiga vir a ler. Pronto, olha, por hoje por aqui me fico. É tudo o que do momento tinha para vos dizer sobre este autor chinês, que de facto foi um prémio Nobel inesperado para muita gente, para quase para toda a gente. E, e espero que tenham gostado. E pronto, se Deus quiser e se tiver vida e saúde, para a semana cá estarei a falar-vos de mais outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Como já vos disse, é sempre por ordem alfabética, de maneira que será o próximo, segundo a ordem alfabética. Ora, passem muito bem.